existe uma guerra violenta entre plano e propósito. Plano e propósito. Para que você possa entender a guerra que há entre plano e propósito, eu quero que você entenda que o plano é do homem. Todo plano é do homem, mas o propósito é de Deus. O propósito é de Deus. E aí, nós como cristãos, como servos de Deus, nós ficamos cheios de planos, cheios de ideias, que na maioria das vezes Deus não tem nada a ver com aquilo. E aí você traz um plano para o altar de Deus, começa a orar, chorar, buscar, você começa até jejuar, você começa a viver aquele plano, e aí se frustra porque nada acontece, porque não passa de um plano humano, porque não passa de um desejo humano, porque muitas vezes nós conhecemos a Deus e queremos as coisas do nosso jeito. Muitas vezes nós pensamos que Deus vai se submeter aos nossos caprichos, aos nossos desejos, aos nossos planos, aos nossos projetos, às nossas ideias, e muitas vezes nem consultamos a Deus. E onde fica o propósito de Deus? Onde fica o desejo daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Que possamos dizer como o apóstolo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não faço mais a minha vontade, mas a vontade daquele que me chamou, a vontade daquele que me resgatou, a vontade daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós éramos escravizados, hoje nós temos o livre-arbítrio, até de consultar Deus e examinar Deus. Nós não precisamos de A, de B, de C para chegar ao trono do Todo-Poderoso. Nós só precisamos do Filho Jesus Cristo, que quando marcamos uma audiência com Deus, Ele nos conduz até lá pelo seu Espírito, e podemos consultar o nosso Pai. Uma das maiores tragédias na vida do cristão é ele servir a Deus e ele não descobrir qual é o propósito de Deus para a vida dele. A maior tragédia na vida de um crente é você estar na igreja, buscando a Deus, no meio dos santos, ouvindo a palavra de Deus, passa anos e anos e você não consegue descobrir qual o propósito de Deus para a minha vida. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que tinham seus planos, deixaram de fazer o propósito de Deus, realizar o propósito de Deus para realizar seus planos. Vamos começar por Sansão. Sansão, muitos sabem a história de Sansão. No ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito para a vida de Sansão. Sansão vai lá, cresce, e quando Deus estava ali no auge, podemos dizer, Deus abençoando a vida de Sansão, aí Sansão coloca um plano no seu coração. Você sabe essa história? Ele vai visitar o arraial dos filisteus, e a Bíblia diz que quando chega lá, Sansão se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Ele volta para o arraial dos hebreus. Quando ele volta para o arraial dos hebreus, ele já tinha um plano no seu coração. Ele chama o seu pai e diz assim: meu pai, eu estou vindo do arraial dos filisteus, e eu agora estou com um desejo no meu coração. O pai experiente diz: qual o teu plano, Sansão? Ele disse: eu quero me casar
com Dalila, a princesa dos filisteus. O seu pai virou para ele e disse: Sansão, não faça isso, meu filho. Ouça os conselhos do teu pai. Por que você não procura aqui no arraial dos hebreus uma mulher serva, temente a Deus, uma mulher de Deus para você se casar? Ele disse: meu pai, eu estou apaixonado por uma mulher lá do arraial dos filisteus. O pai dele disse: casar-se com Dalila é um plano seu, porque o propósito de Deus para a sua vida, meu filho, é você se casar com uma mulher aqui do arraial dos hebreus. Sansão foi lá, casou-se com Dalila, e você já sabe o final dessa história. A história de Sansão poderia ter sido totalmente diferente se ele tivesse ouvido os conselhos do seu pai. Mas ele pensava: o plano de casar com hebreias é plano de Deus, o plano de casar com uma mulher lá dos filisteus é plano meu. Ele pôs em prática o seu plano. Aprenda nesta manhã, em nome de Jesus: quando você insistir em colocar o seu plano em prática, você tem que estar preparado para as consequências que elas virão sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua casa. Quer botar teus planos em prática? Pois te prepara, porque tem consequências. Outro exemplo na Bíblia: Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas você conhece a história principal de Davi, que já atravessou gerações, que nós pregamos, nossos filhos vão pregar, nossos netos vão pregar, porque tem permanecido de geração em geração. Deus chama aquela criança e faz com que ele dá várias vitórias para o exército de Israel. Ele, como comandante desde criança, a sua primeira grande vitória que teve destaque, embora ele já tinha enfrentado o urso, o leão, mas ele se destacou quando ele enfrentou o grande Golias. Ele ficou conhecido naquela época nacionalmente. E aí Deus começa a tratar e trabalhar a vida de Davi, ao ponto de Deus dizer: um homem segundo o meu coração. Ao ponto de, na escolha, Deus dizer: o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Ou seja, Deus estava declarando: eu conheço o coração de Davi. Mas quando ele chega no auge, quando ele começa a ser abençoado por Deus, a história você também já sabe. O plano do coração de Davi não ia à guerra para ficar com a mulher de Urias, Batseba. O propósito de Deus era que ele fosse para a guerra, porque ele indo para a guerra, todas as guerras que Davi estava à frente, todas elas, o povo de Israel venceram. Quando Israel recebe a notícia, Davi manda dizer através de Joabe, seu comandante: eu não vou para a guerra, eu vou ficar em casa descansando. Aí Joabe ficou logo apavorado e disse: meu rei, o senhor precisa ir na guerra, porque as vitórias que nós estamos tendo não é da força do nosso braço. As vitórias que nós estamos tendo, ela vem do Senhor dos Exércitos, por causa da tua presença. Com a tua presença nós ganharemos a guerra, mas sem a tua presença nós corremos risco de perder a guerra. Ele queria colocar um plano em ação, um plano maligno, satânico e diabólico. Ele avista Batseba, esposa de Urias, e ele diz: eu não vou para a guerra, vou mandar todos, e eu vou pôr meu plano em prática.
A história você já conhece. Ele vai lá, seduz Batseba, e no final até trama a morte do seu grande amigo Urias. E aí, quando ele coloca aquele plano em ação, ele paga as consequências. E eu vou citar aqui algumas das consequências por causa desse pecado maligno, desse plano diabólico, desse plano humano e satânico. Primeira coisa, o filho morreu. Nasceu vivo, morreu ao 7º dia. O filho dele com Batseba. Segunda tragédia, consequência negativa. Um irmão vai lá e estupra a própria irmã. Terceira consequência gravíssima. O irmão revoltado porque ele estuprou sua própria irmã. Aí ele vai lá, Absalão, e mata seu irmão. Olha a tragédia. Por causa de um plano, de uma brincadeira, de uma aventura. Tem crente, principalmente os jovens, que gosta de uma adrenalina, gosta de uma aventura. Cuidado para essa tua aventura não custar a tua cabeça, o teu pescoço, a tua vida. Quer adrenalina? Vá buscar o Espírito Santo, que não tem adrenalina melhor do que a presença do Espírito Santo. Outro exemplo que nós temos triste: Jonas. Você conhece a história de Jonas? Deus tinha um plano para a vida de Jonas. Deus tinha um plano para a vida de Jonas. Nínive estava em pecado. Deus pensa em destruir Nínive. Aí Deus diz assim: eu vou dar uma oportunidade para Nínive se converter a mim. Aí Deus vai lá, chama Jonas e diz: Jonas, vai para Nínive. O coração de Deus, o coração de Deus queria salvar Nínive através de Jonas, mas o plano do coração de Jonas era ir para Tarsis. Ele queria ir evangelizar em Tarsis. Alguém vira para Jonas quando ele compra o bilhete de passagem para embarcar no navio. Ele anuncia que vai para Tarsis. Alguém vira para ele e diz: mas Jonas, teu destino não é Nínive. Ele disse: Nínive é propósito de Deus. O meu plano é ir para Tarsis. Amado, larga a mão dos teus planos, que não vai dar certo, porque Deus não tem nada a ver com planos humanos. E aí deu no que deu. Outro grande exemplo que nós temos: Paulo. Deus tinha um propósito, um plano para a vida de Paulo, mas Paulo tinha um plano no seu coração. E nós sabemos quais eram os planos do coração de Paulo. Era perseguir e matar todos os cristãos. Na época ainda Saulo, ele ia ao seu comandante, o seu superior, e pedia ordem para perseguir e matar todos os cristãos, quer homem, quer mulher, quer velhos, quer criança, todos que ele encontrava. Era plano dele matar. Mas o coração de Deus tinha um propósito: que Paulo se transformasse no maior evangelista da igreja primitiva. E aí Deus atravessa na sua frente. Paulo entendeu o chamado de Deus. Ele estava em pecado, ele estava errado, ele estava indo na contramão. Mas quando Deus finalizou e disse: volte, ele voltou, fez a obra de Deus. E é uma grande referência para nós até os dias de hoje. Você só tem duas opções: os planos de Deus, do homem, ou o propósito de Deus. Como descobrir o propósito de Deus para a vida do homem, para a tua vida?
Como descobrir? Sabe por quê? Sabe por quê que você tem que descobrir? Porque quando você descobrir o propósito de Deus para a tua vida, aconteça o que acontecer, você vai até o fim, porque você sabe que é de Deus. O propósito de Deus para a vida de Jesus, qual era? Nós sabemos. Que ele viesse ao mundo, fosse crucificado, morto, ressuscitasse ao terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância. Pastor, como descobrir o propósito de Deus para a minha vida? Ou o que fazer para eu descobrir o propósito de Deus para a minha vida? Está fácil, amado, e está difícil ao mesmo tempo. Mateus 6,6. Está aqui a revelação. Você quer descobrir o que você tem que fazer? Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto. Algumas versões ainda diz quarto secreto. Fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. Presta atenção, essa versão. Que está em secreto, em segredo. E teu pai que vê em secreto e em segredo te recompensará plenamente, e você descobrirá o propósito de Deus para a tua vida. Então não vai ser irmãos, não vai ser pai, não vai ser primo, não vai ser tia, não vai ser mãe que vai dizer para você o propósito de Deus. Eles podem até te induzir no caminho certo, porque quando Deus revela o propósito para a tua vida, até teus pais duvidam. Quando Deus revelou o propósito dele para a minha vida, até minha mãe duvidou e meu pai. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim: olha, vai lá você sozinho. Eu tenho 30 anos de cristianismo, vou fazer 31 agora dia 23 de março. 31 anos. Tem muita gente fazendo ribuliço que Deus até fica com vergonha, porque eu às vezes fico com vergonha diante de determinados irmãos. Não estou dizendo que não existe, existe. Entra no teu quarto, você sozinho. Quem foi que aqui já entrou no teu quarto? Eu estou pagando para ver. E já disse assim: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Eu estou cheio de planos humanos, nada tem dado certo, eu estou frustrado, eu não consigo realizar os meus planos. Qual o teu plano, propósito para a minha vida, Senhor? Ei! Aquilo que você faz no seu quarto secreto, Deus colocará no telhado para que todo mundo saiba que Deus está contigo. No tempo certo, na hora certa, na ordem de Deus. Quando você tem o seu a sós com Deus, todas as dúvidas caem por terra em nome de Jesus. Então, igreja do Deus vivo, vira aí para teu irmão e diz: plano ou propósito? Você vai estar no plano do homem ou no plano de Deus? No propósito de Deus. O propósito de Deus para a vida de Jesus: ele foi enviado ao mundo para morrer, ser crucificado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. O diabo fez tudo para desviar Jesus do propósito de Deus. O diabo fez tudo. O próprio Jesus, como homem, teve um momento que ele disse: Pai, se possível, passe esse cálice de mim. Ou seja, cumpra o teu propósito sem eu passar pela cruz.
Mas aí logo ele se arrependeu. Ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Deixa Deus prevalecer no teu coração. Deixa as tuas vontades de lado e vamos fazer a vontade de Deus, porque Deus tem coisas grandes para nós. E escute esta. Jesus vira para os discípulos e diz assim: atravessa aí o mar da Galileia, que eu vou subir no monte para falar com meu Pai. O próprio Filho de Deus, ele sentia a necessidade de estar sós com Deus, porque a coisa que mais Jesus temia não era Satanás, era de colocar ele ter planos humanos no coração dele, porque ele veio para cumprir um propósito. A tal ponto, quando ele descia do monte, ele estava disposto a morrer, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele e através da vida dele. Em nome de Jesus. Quando você começa a trilhar no propósito de Deus, Satanás levanta logo o inimigo, um amigo bem próximo de você, um amigo pertinho, um amigo do teu coração, para te tirar do propósito de Deus para a tua vida. Quando você estiver trilhando num propósito de Deus, não dê ouvido a ninguém, senão a voz de Deus. Vá até o fim como Jesus foi e cumpra o propósito de Deus na tua vida. Planos são frustrados diariamente. Você começa um plano e ele não chega à metade, em qualquer obstáculo você desiste. Mas quando você tem um propósito, você dá a vida pelo seu propósito. Você dá a vida pelo seu propósito. E eu tenho um conselho para te dar nesta manhã. O conselho que eu te dou nesta manhã é o conselho de Paulo. É o que Paulo disse. Ele que perseguiu e matou milhares de cristãos, que era plano do homem, quando ele está no propósito de Deus, ele abre a boca e diz assim, deixando o testemunho. Ele diz: nem a vida nem a morte, nem os anjos nem demônios, nem a altura nem a profundidade, nem o presente nem o futuro, nada vai impedir o propósito de Deus se realizar na minha vida, pelo poder do nome de Jesus. Seja determinado e diga no teu coração: nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem meus amigos, nem companheiros de trabalho, nem minha empresa, nem meu emprego, nem meu vizinho, nem as dificuldades, nem a escassez, nem a fartura. Diga no teu coração: nada vai me tirar do propósito de Deus, nada vai impedir o propósito de Deus se cumprir na minha vida e através da minha vida. Os teus planos podem ter caído por terra, mas o propósito de Deus continua de pé para se cumprir na tua vida. Aqueles que têm um propósito, eles dão a vida pelo seu propósito. E nós